Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula 2 do nosso curso gratuito do Zero ao seu primeiro Baby Crochê. E nessa aula, além de você fazer o seu primeiro amigurumi com os nossos corações, nós também vamos montar esse quadro lindo por completo. Estou muito feliz, muito animada e muito empolgada em darmos continuidade a esse curso, principalmente porque eu vi a interação de vocês na aula 1 e estou aqui na expectativa para ver qual vai ser o resultado aí na sua peça, tá? Lembrando que isso aqui é a base e desse método do Baby Crochê você vai poder replicar e reproduzir vários outros tipos de peças diferentes, com temas diferentes. É apenas o pontapé inicial. Agora, nós vamos direto colocar a mão na massa, não vai ter enrolação, tem muita prática nessa aula. Eu preciso que você foque aqui, se concentre e, antes de tudo, como costuma ser uma técnica um pouco mais desafiadora, digamos assim, quando a gente fala de crochê amigurumi, que você primeiramente alinhe as suas expectativas, tá? Da primeira vez, para pegar na agulha, para segurar o fio, você pode sentir um pouco de dificuldade, é totalmente compreensível. Quando eu comecei nos amigurumis, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eu tinha essa dificuldade, eu não enxergava os pontos e por isso não conseguia seguir receitas. E o que eu vou trazer para você aqui é o meu método Descomplicando Amigurumis, tá? Então você vai ver como realmente é simples, é descomplicado produzir peças como essa. Se você por algum momento sentiu alguma resistência de aprender amigurumis por achar complicado demais, eu quero te provar aqui nessa aula que é possível sim, seguindo um método. Então vem comigo que a gente já vai colocar a mão na agulha e começar a produzir. Vamos lá? Bom, e a primeira coisa para nós colocarmos aqui a mão na massa é falarmos sobre fio e agulha, porque vai ser a base para a gente então desenvolver os nossos coraçõezinhos e qualquer amigurumi que você queira trabalhar. Nossa peça é feita completamente com o fio Amigo Love da Linhas Corrente. Como eu já falei para vocês, ele é um fio de uma Tex 600, ou seja, ele é um fio mais encorpado. Ele é um algodão mercerizado, porém ele tem uma espessura maior, o que faz o nosso trabalho render bem rápido. Ele tem uma textura macia, é um fio muito bonito e aqui eu tenho duas opções de agulha para trabalhar. E o que eu quero mostrar para vocês é que, dependendo da escolha da agulha, nós vamos ter um resultado diferente, um amigurumi menor ou um amigurumi maior. Aqui eu tenho uma agulha número 2 milímetros, tá? Que é essa agulha da Linhas Corrente, a agulha tradicional. E eu tenho aqui uma agulha 2,5 também da Linhas Corrente do kit Looney Tunes. Ó, uma 2,5 kit Looney Tunes e a tradicional. Se eu colocar aqui do ladinho, vocês vão conseguir perceber um pouco da diferença de espessura, né, e de formato. Então, ó, a gente consegue ver que são ferramentas que vão dar, sim, um resultado diferente. E aqui, ó, nitidamente, o início, né, de um trabalho, um anel mágico, feito com a agulha número 2 e aqui feito com a 2,5. Olha a diferença de tamanho, tá? Então, dependendo da agulha que você escolha trabalhar, o seu coração vai ser menor ou maior. Dependendo também da tensão que você vai colocar na hora de tecer o fio, a força que você vai puxar esse fio, se você vai deixar frouxinho ou mais apertado, também vai influenciar no tamanho. Então, por isso, não compare 100% o seu trabalho com o trabalho de uma colega, com o resultado de uma videoaula, porque existem, como eu falei, vários fatores que alteram. Tanto a escolha do fio, como a agulha e também a tensão dos pontos, tá? Aqui eu vou trabalhar com a agulha 2,5 para ter um coraçãozinho nesse resultado, tá? Feito com a Amigo Love. A nossa receita de coração é uma receita relativamente pequena, tá? E por isso a gente consegue, numa receita prática, pequena, rápida, ter um crescimento rápido por conta da escolha do fio e da agulha. Então, é uma agulha que é o padrão que eu costumo utilizar, uma 2,5, no caso que eu estou escolhendo a 2,5, com um fio um pouco mais espesso, o que cresce meu trabalho mais rápido. Então, sabendo dessas informações iniciais, agora sim nós vamos colocar a mão na agulha. O primeiro passo vai ser em relação à pega do fio e à pega da agulha. Aqui eu vou posicionar o meu fio de uma forma que eu vou dar uma voltinha no meu dedo indicador, fazendo um X aqui no topo, porque nós vamos iniciar o trabalho fazendo o anel mágico. Existem algumas formas diferentes de você começar, mas no caso dos amigurumis, a grande maioria das vezes, a base ou vai ser circular com o anel mágico, ou vai ser uma base de correntinha, para a gente fazer uma base oval ou plana, tá? Não vou entrar em detalhes nas outras bases, nós vamos trabalhar com a que nós vamos utilizar, que é essa base com anel mágico, que é a base circular para crescer nosso trabalho fazendo voltinhas. Então, eu fiz aqui esse X, ficou o fio que vem do anel mágico, o fio que vem do novelo,
E aqui a pega da minha agulha. Eu posso fazer tanto uma pega tipo lápis, apoiando dessa forma, ou uma pega tipo faca. Isso vai depender muito do conforto que você sente. Eu me acostumei a fazer essa pega, tá? Ela é tipo lápis, mas eu gosto de apoiar o dedo anelar, então eu me adaptei com isso e é confortável para mim. Eu costumo pegar dessa forma, tá? O que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha embaixo dessa primeira voltinha da parte de trás do meu X e puxar a segunda voltinha, ó, com essa parte do ganchinho da agulha. Feito isso, eu crio tipo uma correntinha falsa, tá? Uma voltinha falsa. Vou laçar o fio que vem do novelo, que é esse fio que está atrás, e passo aqui por dentro, fazendo o início, então, a base do meu anel mágico. Então, feito o meu anel mágico, eu vou novamente segurar nessa posição o fio que veio do início do anel mágico, apoiando aqui no topo do indicador, passando o restante do fio que vem do novelo por baixo do indicador. E agora, o que eu vou fazer é trabalhar com a minha agulha novamente nessa posição, e eu vou fazer agora uma sequência de 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Calma que eu vou te explicar. Você vai entrar com a agulha dentro do anel mágico, passando por dentro dos 2 fios, vai pescar o fio que vem do novelo, e assim você vai ficar com 2 voltinhas na agulha. Para fazer o ponto baixo, você vai laçar mais uma vez e vai passar por dentro dessas 2 voltinhas. Esse é o nosso ponto baixo. Mais uma vez, entro no anel mágico, laço, fico com 2, pego lá do fio, passo por dentro. E vão surgir vezinhos. Essa linha reta é aquele nó que a gente fez no começo para formar o anel mágico, e esse vezinho aqui é um ponto baixo, e esse outro vezinho é o segundo ponto baixo. Se você olhar de frente, também vai começar a surgir vezinhos. Por enquanto não aparece um V, porque o anel mágico ainda está aberto. Então, vou repetir isso aqui mais 4 vezes para fazer os 6 pontos baixos. Entro, dou uma laçadinha, fico com 2, laço novamente e arremato, 3, entro, segurando os 2 fiozinhos, ó. Fico com 2, laço, 4, laço, fico com 2, arremato, 5 e para finalizar, laço, fico com 2, arremato e faço 6. Feito isso, ó, a gente vai conseguir mais uma vez entender os pontos. Tracinho é o nozinho que fez o anel mágico, e agora um Vzinho, 2 Vzinhos, 3, vou até tirar aqui da agulha, ó. Um Vzinho, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui de frente a gente vê, ó, pequenos Vzinhos se formando. Mas agora que nós vamos fechar o anel mágico, é que você vai conseguir ver melhor. Como eu vou fechar? Eu vou pegar esse fiozinho que vem aqui do centro, seguro aqui, ó, no topo do último ponto e vou puxar, ó, para ele fechar mesmo. Por enquanto ele faz um U, aí eu seguro mais um pouquinho e dou mais uma apertadinha até ele fazer um tec. Eu vou marcar sempre o início das minhas carreiras. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse fio que vem no meio do anel mágico e vou passar entre a agulha e o fio do novelo. Eu prefiro marcar assim porque eu já arremato esse fio do anel mágico e eu não preciso usar outro fio, outra cor, nem outro marcador para me atrapalhar. Então, eu acredito que é muito mais prático até para quem está começando. Então, marquei a minha carreira e eu vou começar fazendo a minha segunda carreirinha entrando aqui, ó, embaixo desse primeiro Vzinho, tá vendo? Se eu colocar de frente, a gente enxerga. E eu vou passar aqui, ó, bem embaixo, tá vendo? E surge o Vzinho, o tracinho que formou o anel mágico lá no começo, e aqui o primeiro Vzinho. Feito isso, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, fiquei com 2, laço, e vou fazer mais um aqui, ó, no mesmo lugar. Isso é um aumento, quando eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz 2 pontos aqui dentro. Vou para o meu próximo Vzinho, entro aqui e vou fazer mais uma vez um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. E eu vou repetir isso aqui por toda a volta. Essa segunda volta vão ser de 6 aumentos. Então, entro, fico com 2, arremato, entro, fico com 2 e arremato no mesmo ponto, terceiro aumento, faço isso por toda a volta. Um ponto, 2 pontos, fiz o quarto aumento, um ponto, 2 pontos, fiz o quinto aumento, e vou para o último Vzinho que sobrou, ó, aqui a minha carreirinha sendo marcada, vou fazer um ponto, mais 2 pontos, então meu sexto aumento, e assim ficou o início do meu coraçãozinho,
que eu vou fazer? Eu vou para minha terceira carreira, marquei o início e vou mais uma vez aqui, ó, para o meu ponto de base. E nessa terceira carreira eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo, nesse primeiro ponto aqui, da carreira anterior, e no seguinte eu faço um aumento, que são os 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Repito isso no próximo. Um ponto baixo, no seguinte, um aumento. E também vou fazer isso por toda a carreira. Na próxima, um ponto baixo, no seguinte, um aumento. E lembra do que eu falei sobre a questão da tensão do ponto, tá? Deixa a sua agulha deslizar, tá bom? Não vai brigando para trazer o fio, não vai também prendendo esse fio aqui na hora de entrar, deixa o fio realmente deslizar e ir formando os pontos. Assim você vai sentir menos tensão, vai sentir menos fadiga e, claro, o crochê vai fluir muito melhor. Ó, tô chegando aqui na minha última etapa de fazer um ponto baixo e no seguinte, um aumento. Essa aqui é a minha terceira carreira. Eu gosto de deixar o anel mágico mais redondinho possível. Aqui ele já ficou bem fechadinho, ó, que é essa primeira carreira. Mas eu tenho uma dica para você. Eu gosto de apoiar a minha unha aqui, ó, e puxar mais um pouco o fio, e aí ele fica, ó, o miolinho bem redondinho, tá? Agora eu vou para minha quarta carreira do topinho do meu coração, para você entender. Nós estamos fazendo um gominho desse, vou parar e arrematar, fazer o segundo gominho, para então unir esses gominhos e finalizar o meu coração. Essa é a engenharia aqui do nosso coração, tá? Quarta carreira vai ser uma sequência somente de pontos baixos, ou seja, um ponto em cada ponto de base, sem nenhum aumento. Somente, ó, um ponto em cada ponto de base. E a hora que ele vai começar a fechar. Por enquanto ele tá meio que plano. E agora ele vai dar aquela envergadinha, tá vendo, ó? Às vezes ele quer ficar do avesso, ele vai fechando assim, não tem problema. Você coloca pra fora, tá? Então, um ponto em cada ponto de base. Essa primeira etapa, como eu falei, eu vou fazer bem aqui devagarzinho, bem no passo a passo, para que você realmente entenda e consiga acompanhar. Você que tá aqui começando do zero. E, consequentemente, a gente vai evoluindo, vai enxergando os pontos e vamos, então, otimizando a aula, tá? Perdeu o ponto, é só encaixar a agulha de volta. Não tem mistério, não tem por que você ter medo de se perder na contagem. Se perdeu, é só desfazer a carreirinha, voltar aqui para o primeiro ponto e continuar contando, tá? Ó, tô chegando aqui já no final. Como eu tô marcando a minha carreira, eu não preciso nem contar quantos pontos eu preciso fazer. É um ponto em cada ponto de base. E aqui, meu gominho, primeiro gominho do coração, tá finalizado. Ó, ele fica assim, o trabalho aqui, como eu falei, rende bem fácil, por conta da espessura do fio. Agora, nós vamos para a etapa de arrematar esse gominho. Para arrematar, eu vou cortar essa ponta, que vem aqui do novelo, vou desfazer essa última casinha, e agora eu vou fazer um ponto falso usando a minha agulha de tapeçaria. Passei o fio na minha agulha e eu vou pular o próximo ponto, vou entrar no segundo ponto de fora para dentro, passando por baixo do vizinho, e vou voltar dentro da casinha onde o fio sai, pegando a alcinha de trás e pegando a alcinha de baixo. Você vai ver que tem uma alcinha da frente, uma alcinha de trás e uma alcinha de baixo. Feito isso aqui, eu vou puxar, ó, até fechar o ponto, para ficar num tamanho bem parecido dos pontos reais, tá? O que que eu vou fazer agora? 2 nozinhos, e eu não vou cortar essas pontas, tá? Porque elas vão me ajudar a fazer um acabamento e finalizar a união dos 2 gominhos, tá? Agora, eu vou repetir o processo, vou fazer mais um gominho igual a esse, só não vou fazer essa etapa aqui de arremate, tá? Eu vou parar nesse ponto e volto para a gente unir e dar, então, tamanho ao nosso coração. Prontinho, cheguei aqui no final do meu segundo gominho e, como eu falei, não vou fazer aquele arremate, tá? Vou marcar o início da minha próxima carreira, vou pegar o meu primeiro gominho e vou entrar embaixo do ponto falso. É bem aqui onde você vê um pontinho deitado e um pontinho por cima, tá vendo?
bem próximo onde a gente fez o arremate. Vai ficar dessa forma, marquei o início da carreira, e eu vou fazer agora pontos baixos, tá? Vou fazer uma carreira completa de ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, dando a volta por completo nesse gominho que a gente está unindo. Ó, vou fazendo isso aqui, dando a volta. Esse aqui é o fio que eu tô marcando a carreira, e tem mais 2 fios lá dentro, que foram os fios que nós fizemos o arremate. Como eu falei, nós não vamos cortar agora, porque eles vão ajudar a gente a fazer um acabamento aqui dessa união, tá? Então, vou seguir fazendo aqui, toda a volta, ponto baixo em cada ponto de base, dando a voltinha, quase finalizando. E o que eu quero que você observe é a segunda etapa da união. Um ponto em cada ponto de base. Eu não chego nem a contar os pontos, porque eu quero que você enxergue de fato onde a gente está chegando. Vou fazer mais um ponto baixo e tô quase chegando lá no meinho. Mais um ponto baixo, encontro aqui mais um ponto, ó, um ponto baixo. Se eu olhar aqui de cima e fosse continuar aqui, ó, nesse ponto já tem um Vzinho. Eu não vou continuar aqui, eu vou passar para o meu outro lado. E se eu olhar aqui, ó, nesse ponto já tem um Vzinho que ficou até mais alargado, é normal. Então, eu vou entrar aqui, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Aqui já está ocupado, eu vou pro próximo. E vou seguir para completar essa minha primeira volta de pontos baixos da união do meu coração. Um ponto em cada ponto de base. Prontinho, cheguei aqui no final dessa minha primeira volta e vai dar um total de 36 pontos baixos. Como é que eu sei que eu cheguei no final? Porque tá aqui, ó, o meu fio que marcou o início daquela minha carreira, ó, tá bem aqui. E eu conto, né? Nesse primeiro gominho eu tinha 18 pontos baixos, com 18 do outro gominho, 36 no total, tá bom? Aí aqui no meio vai ficar meio confuso, né? Do tanto de fio que tem, mas é o fio que vem do novelo, o fio que tá marcando carreira, que foi do segundo gominho, e os 2 fios que eu fiz o arremate falso desse primeiro gominho. Como eu falei, nós não vamos cortar, porque agora nós vamos fazer um arremate para fechar esse meinho, ó, que fica aberto, lembra? Nós não vamos deixar esse furinho aqui. Então, vou pegar a minha agulha de tapeçaria e com a minha agulha aqui em mãos, eu passei o fio maior, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Eu vou passar aqui, saindo em algum desses pontos aqui, tá? E eu vou fazer meio que um vai e vem, sem costurar esses outros fios, tá? Deixa bem livre esses que eu tô tecendo e esse outro que eu vou usar para dar nó. Então, separa bem. Vou pegar aqui, vou passar para o outro lado, ó. E vou voltar aqui pegando outra casinha para fazer uma espécie de ponto para fechar, tá? Tipo um ponto em V, ó. Eu passei indo, agora eu vou passar voltando. E vai fazer um Vzinho aqui, ó, e vai fechar como se fosse um pontinho mesmo, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Bem fechadinho, bem discreto. O jeito mais fácil de fazer um coração bonito, um acabamento legal, fechadinho, sem complicar na receita. Então, a gente usa essas 2 pontinhas aqui para isso. Eu vou dar uns 3 nozinhos que é para não soltar. E aí, eu gosto de só dar uma enroscada nesses fios e esconder aqui dentro, que eu posso usar eles como enchimentos. Mas se estiver te atrapalhando muito na hora de tecer, você pode cortar. Eu vou dar uma rosqueada aqui, vou deixar uma parte para dentro e uma parte eu vou cortar para não ficar esse excesso, ó. Depois que rosqueia, ele fica deitadinho aqui, não me atrapalha em nada. E aí eu sigo só com o meu marcador de carreira e o fio que eu tô tecendo, ó. E ele fica assim, bem fechadinho. Agora que nós fizemos a nossa primeira carreira somente de pontos baixos, né? Para unir os nossos gominhos, nós vamos continuar crescendo o nosso coração. Eu vou fazer mais 2 carreiras somente de pontos baixos, tá? Fiz a primeira, eu vou fazer mais 2. E cuidado para não pular, ó, esses pontinhos que ficam aqui no canto. Para não se perder, você pode ir contando um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Vão ser, mais uma vez, 36 pontos baixos. Vão ser mais 2 carreiras, tá?
E aí eu vou fazer aqui só para acelerar. Você vai fazer essa segunda carreira, quando chegar no final, marca e faz a terceira carreira. E eu volto para a gente adiantar aqui um pouquinho o processo e continuarmos aqui crescendo o nosso coração. Mas é assim que ele vai ficando. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira, somente com pontos baixos, que essa, no caso, é a minha carreira de número 7, tá? Vou te ensinar aqui como contar carreiras. Aqui, ó, desse primeiro gominho, eu começo uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar do lado de cá, também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou para a minha oitava carreira. E agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vai ser mais um ponto novo para você que está começando aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo no próximo, segundo ponto baixo, no seguinte, terceiro ponto baixo, no próximo, quarto ponto baixo. E agora eu vou fazer a minha diminuição, que é quando eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do segundo ponto. Laço o fio, passo por dentro dessas duas voltinhas, fico com 2 e arremato. Eu transformo 2 pontos em um ponto só, por isso é uma diminuição. E eu vou seguir fazendo essa sequência. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E agora a diminuição, a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, laço, fiquei com 2 e arremato. Vou fazer isso por toda a minha volta, vou fazer para acelerar um pouquinho, mas essas diminuições servem, ó, para o nosso coração começar a fechar e a diminuir aqui, fazendo realmente a pontinha do nosso coração, fundo do nosso coração. Então, vou acelerar, fazer essa volta e venho para a gente continuar. Finalizei a minha oitava carreira, agora eu vou para a nona carreira fazendo uma sequência somente de pontos baixos. Então, sem diminuição e sem aumento, apenas um ponto em cada ponto de base, somente isso. Aqui vai servir para a gente também dar um pouquinho de altura para o coração. Se a gente só fizer diminuições aqui, logo ele vai fechar e vai ficar bem baixo. Então, eu vou fazer por aqui, volto para a gente continuar. E assim vai ficando o nosso coração. Finalizei a minha carreira somente de pontos baixos. Agora, eu vou fazer a minha carreira de número 10, que vai ser uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo, e no seguinte, o terceiro ponto baixo, e agora, diminuição. Alcinha da frente com alcinha da frente, e arremato. E vou continuar fazendo isso por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Para a gente ganhar tempo, eu vou te passar então a receita um pouquinho mais para frente. Nessa volta a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e na carreira de número 11, 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente faz assim para acelerar um pouquinho aqui a nossa aula, ter mais praticidade, já que você agora começa a acompanhar, começa a entender e a evoluir aqui no seu amigurumi. Então, vou fazer aqui carreira 10, carreira 11 e volto para a gente continuar. Finalizei a minha carreira de número 11 com a sequência de 2 pontos baixos e a diminuição, como nós combinamos. Agora eu vou para a minha carreira de número 12 e eu vou fazer uma sequência somente de pontos baixos. Para quê? Para crescer mais um pouquinho e não fechar por completo logo o meu coração, fazer aquele biquinho. E agora vocês estão vendo ó, que eu estou começando a segurar o meu coração fechado, porque já está ficando apertado para apoiar aqui dentro. Mas eu seguro dessa forma, sem laçar nenhum pontinho lá de trás, tá? Ó, é pegando somente a alcinha que eu preciso, só entrando no ponto que eu preciso e vou fazendo um ponto em cada ponto de base, sim, com o trabalho fechado. Vai chegando aqui, ó, aí eu vou dobrando e vou pegando por fora, que vai começando a ficar bem fechadinho. Então, vou fazer isso aqui por toda a minha volta e venho para a gente continuar. Somente ponto baixo em cada ponto na carreira anterior. Cheguei no final da minha carreira 12, agora eu vou para minha carreira de número 13, fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e no seguinte eu já faço a minha diminuição e também vou fazer isso por toda a volta, tá? Um ponto baixo, ó, e assim que eu vou segurando por fora.
E agora, uma diminuição. Alcinha da frente com alcinha da frente. Soltar um pouquinho do fio. Arremato. Puxo aqui e arremato. Também vou fazer isso por toda a minha volta. Terminei aqui e vou para a seguinte. Um ponto baixo e uma diminuição. Volto para a gente continuar. Agora eu tô aqui prestes a fazer a minha última diminuição dessa carreira e antes de concluir ela, eu vou abrir aqui a minha peça, aumentei o meu ponto, vou segurar o fio que vem dando mágico e eu vou começar a colocar enchimento. Em peças pequenas eu gosto de fazer o enchimento somente no final, para não correr nenhum risco de tecer puxando a fibra de dentro e ficar aquele acabamento feio aqui ao redor. Então eu vou pegar o meu enchimento, vou desfazer esses flocos maiores, tá? E vou acrescentando de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou colocando, levando para um gominho, ó. Fica mais ou menos o espacinho de um dedo. E é o suficiente. Coloquei para um lado, um gominho. Ó, ele vai ficando cheinho. Vou pro próximo. E aqui, nessa receita de coração, se você já fez alguma receita parecida, se você já tem um pouco de experiência, sabe que normalmente os aumentos eles são distribuídos de outra forma, não dessa forma circular, como eu fiz, né? Como se eu estivesse fazendo uma esfera. Mas eu faço dessa forma para você que quer aprender, fazer com uma receita simples, né? Descomplicada. E o segredo, o pulo do gato, para o seu coração não ficar torto, é aqui, é o enchimento, tá? É ir direcionando e, ó, tirando qualquer torcido, qualquer deformidade, para deixar o coração realmente bem cheinho e bonito, tá? Então, é uma receita simples, onde o pulo do gato dela, por mais que os aumentos não estejam bem distribuídos, né? Estão de forma circular, mas você vai conseguir ter um coração bonito, pegando aqui esse pulo do gato do enchimento, né? Pegar ele para te ajudar. Ó. E normalmente eu não vou encher muito, tá? Para ele não estufar. Mas aqui eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, ainda tem um espacinho aqui, não tô sentindo ele frouxo. E eu vou colocar mais um pouco e vou apertar bem para baixo. Eu vou deixar esse meu coração achatadinho, porque eu quero fazer as minhas últimas carreiras sem pescar a fibra. E aí, quando eu terminar, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu apertasse, tá? Vou tecer e quando eu terminar, eu dou aquela reposicionada, tá bom? Então, colocando aqui uma quantidade que eu vejo, ó, que ele tá bem gordinho, bem estufado. Só que eu tô sentindo ainda um vazio aqui. Vou só colocar mais um pouco. E aí sim, vou fazer o meu último ponto dessa carreira que eu parei, né, para caber um dedinho aqui com folga. Vou fazer a minha última diminuição dessa minha carreira de número 13, que era um ponto baixo, uma diminuição. Ó, para diminuição. Por que que eu deixei ela? Porque eu só pesco as alcinhas da frente, então aí eu não vou pescar fibra, tá? Então, o acabamento fica lindo. E agora, eu vou fazer uma carreira que vai realmente fechar esse trabalho, que é uma carreira somente de 6 diminuições. Então, já pego até o trabalho aqui mais fechadinho e vou fazendo alcinha da frente com alcinha da frente. Fiz uma diminuição, alcinha da frente com alcinha da frente. Fiz duas diminuições e vou girando. Alcinha da frente com alcinha da frente. 3 diminuições, alcinha da frente por completo, para não desfiar, com a outra alcinha da frente. 4 e vamos girando a alcinha da frente, vai ficando apertadinho mesmo, tá? Ó, alcinha da frente com a alcinha da frente, 5 e agora para finalizar, alcinha da frente com a alcinha da frente, 6 diminuições. Ó, parece que o coração vai ficar tortinho. Vou cortar com excesso. Mas essa é a hora do pulo do gato, ó. Ele tá achatadinho, tá tortinho, mas eu vou começar, ó, a distribuir o meu enchimento e ele vai ganhando forma de um coração bem fofinho. Vamos agora fazer o nosso anel mágico invertido, que é um arremate nessa ponta para ficar bem bonita. Passei o fio que estava tecendo na minha agulha de tapeçaria e eu vou apenas
pegar as alcinhas da frente desses 6 pontos baixos que se formaram. Então, uma alcinha da frente, duas alcinhas só da frente, 3 alcinhas, vamos para a próxima, 4 alcinhas, 5 alcinhas e a última aqui, ó, 6 alcinhas. E agora eu vou segurar aqui bem no cantinho, esse aqui é o fio que vem dando a mágica, eu vou segurar no cantinho e vou puxar. E assim a gente vai fazer um anel mágico invertido, onde eu vou dar 2 nozinhos aqui e vou arrematar aqui por dentro. Essa minha agulha ela é um pouquinho grossinha, mas ainda assim eu consigo entrar. Sai em qualquer ponto aqui, arremato até o nozinho fazer teque e entrar, e também vou arrematar a outra ponta. Passei aqui, entro bem no meinho, tá? Ó, bem no meio do nó, sai em qualquer outro lugar. O importante aqui é arrematar. Puxei aqui, vou cortar essas pontas e vamos arrumar o nosso coração. Muito cuidado para não cortar o coração. Prontinho. Agora tá tortinho aqui, eu coloco aqui, ó, e venho trazendo o enchimento para a ponta e dando aqui o meu pulo do gato, que é reorganizar o enchimento para o meu coração ficar todo bonitinho. Dá uma sacudida nele, vai distribuindo. Vou arrumar essa ponta aqui que ficou torta. Levo o enchimento lá para a ponta. Pronto. E assim fica o nosso coração, bem lindo, bem fechadinho. Você pode fazer ele mais gordinho se você quiser, ou deixar ele assim, ó, achatadinho, tá? Nós vamos precisar de 5 ou 6 unidades, dependendo do tamanho do nome que você queira fazer e dependendo do modelo, tá? O quadro proposto aqui no nosso curso, eu vou usar as cores base. Vou estar usando 7 coraçõezinhos, mas como eu falei, você pode preencher por completo o quadro, pode, enfim, usar a sua criatividade. Vamos agora para a parte da montagem. A nossa etapa de montagem vai se iniciar montando os corações no bastidor. Depois que a gente fixar no bastidor, nós vamos levar para o quadro e depois de fixar no quadro, a gente vem com o arco-íris e, por último, o nome em acrílico. Essas vão ser as etapas. E eu vou começar pegando o meu coraçãozinho. Vou aqui não centralizar, porque se eu centralizar, ele acaba diminuindo muito essa área interna do bastidor. Então, eu vou prender ele pegando um pouquinho dessa parte de fora, tá? Do meu coração, ó. Vai ficar dessa forma. Não aqui no meio, mas aqui um pouquinho para fora. E vou pegar aqui um fio, vou pegar um fio neutro, tá? De uma dessas cores aqui, para que o verso do meu trabalho também fique bonito. Então, o que eu vou fazer é pegar, dar uma voltinha aqui por dentro, ó. Como eu dei uma voltinha aqui, vou pegar essa ponta, vou passar aqui, eu vou dar duas voltinhas e vou dar um nó, tá? Então, eu vou puxar pra cá, é só uma volta que eu dei até agora, ó. Aí eu vou passar aqui por baixo, deixa eu puxar essa ponta. Vou passar aqui por baixo, tá vendo? E agora eu vou passar aqui de novo por dentro, pra ficar um nozinho mais forte. Peguei um fio grande, porque eu vou fazer esse processo algumas vezes, vou virar aqui do avesso para vocês conseguirem entender, ó. Vou dar apertadinha, para ele ficar aqui, nessa posição. Só que assim, só fica uma volta, né, ó, tem que trazer, deixa eu tirar aqui. Eu tenho que trazer ele para cá, para então finalizar as duas voltas e dar o meu nozinho aqui, ó, bem no cantinho. Por que que eu só não colo? Porque até hoje, mesmo a cola de silicone líquida que eu gosto muito, nem ela e nenhuma outra eu tive uma segurança de só colar, tá? Então eu gosto de fazer essa amarração e em seguida sim eu vou usar um pinguinho de cola para ajudar a fixar os corações uns nos outros, tá? E aí daqui eu vou entrar aqui dentro e vou arrematar escondendo essas duas pontas.
Então, basicamente, vai ser isso que eu vou fazer em todas as cores. Ó, puxo aqui e vou repetir o mesmo processo, passando aqui também pela minha agulha, tá? Então, é uma etapa aqui, por mais que seja um pouquinho mais lento, mas vai te dar mais segurança para esse trabalho não se desfazer com o tempo. Vou aqui arrematar outra ponta, ó. Puxei, fica assim, bem bonitinho, o nó fica escondido, pontinhas escondidas. Ó, ele já fica firme, tá? E vou fazer a mesma coisa agora com a próxima cor. Também vou costurar, só que eu não vou começar a dar uma inclinação, senão ele vai sair muito pra fora. Eu vou colocando assim, ó, pra dentro, tá? E aí depois eu vou colocar um pinguinho de cola pra unir eles, pra eles não ficarem aqui balançando. Então eles vão colar entre si, tá bom? Mas eu vou fazer primeiro essa etapa da costura de todos e volto pra colar. Prontinho, ó, fixei todas as cores, mas tá vendo que às vezes elas ficam girando pro lado, algumas ficam bem justinhas, outras nem tanto. E até para elas não movimentarem, como eu falei, eu vou colocar um pinguinho de cola e vou fixar do jeitinho que eu quero que elas fiquem. Esse pinguinho de cola eu vou dar entre elas, ó. Então eu vou abrir aqui um pouco, de um modo que não apareça, tá, ó. E aí eu fixo aqui. Fixei aqui, vou afastar, pingo de cola, porque entre tricotinho com tricotinho, eu tenho convicção de que ela seca e realmente fica bem firmado. Então, eu venho aqui no meio, coloco uma quantidade considerável e dou aquela apertadinha. E vou fazendo isso em todas as cores, para dar aquela segurada. E aqui é tempo de presa mesmo, tem que esperar secar para fixar, tá? Ó, mas somente cola naquela área de contato, para não ficar a cola aparecendo. Aqui ficou um pouquinho afastado, puxar um pouquinho mais para cá. E o último para fixar. Trago bem para perto e pronto. Não vou mexer por enquanto, porque eu quero que ele seque, tá? Agora eu vou esperar um pouco e mostro então como ficou. Pronto, dei um tempo aqui para secar. Assim ficou. Esse ficou o verso, ó, fica bem bonitinho a amarração, bem fechadinha. E aqui eu vim posicionar só para eu ter uma noção de como vai ficar, ó. Aqui tá solto, tá? É só para ter uma noção de como vai ficar a posição aqui no meu quadro. Essa aqui é a posição que eu escolhi, onde metade eu ocupo com os corações e a outra metade, levando um pouquinho mais para o outro lado, eu trago o meu arco-íris, tá? Então, essa aqui vai ser a posição. O atrito, né, o contato entre o cordão de tricotin ou amigurumi com acrílico, usando a cola de silicone líquida, funciona muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa área de contato aqui, ó, das minhas costuras e vou colocar pingos de cola para segurar na minha caixa de acrílico, tá? Ó, aqui é aquela bolinha, aquela forma quando a gente aperta, né? Mas aqui é cola de silicone mesmo que a gente estava usando. Ó, coloco aqui, vou passando nessa área que tem o cordão, tá? Você também pode usar a fita 3M, como eu coloquei na minha lista de materiais, inclusive outros quadros que a gente já fez na comunidade do Baby, eu também uso, tá bom? E vou fazer aqui uma tirinha bem discreta, também para aderir do outro lado, ó, e poder fixar, tá? Vou levar aqui para a posição meio com meio, encaixo aqui no meio do jeitinho que eu quero e dou aquela apertadinha. Aqui o segredo vai ser não mexer, tem que deixar secar, tá? Pegar presa mesmo. Essas bordinhas aqui que manchar, vem com uma agulha removendo o excesso para não ficar manchado, ou uma haste flexível, né? Cotonete, vai removendo aqui. Vamos agora fixar o nosso arco-íris. Aqui passei cola no centro e entre as duas últimas cores. E vou levar então para fixar aqui bem na região que eu quero. Aproveito para deixar ele bem alinhado.
Também, mais uma vez, vou deixar secar sem mexer, tá? E com o nome em acrílico, também da mesma forma, eu vou fazer pequenas tirinhas com a minha cola de silicone, bem discreto, tá? Espalhando aqui em alguns locais de contato para fixar. Com muito cuidado para não colocar em excesso. E ela, depois que fixa, eu tenho que ter bastante cuidado para colocar na posição correta. Vou passando em alguns pontos do nome, não no nome inteiro, tá bom? E aí eu venho aqui, vou dar aquela alinhada, centralizei, deixo mais aqui e prontinho. Causo uma pressão para absorver bem e não mexo até secar, tá? E aqui ficou pronto o nosso quadro de acrílico com tricotinho, amigurumi bastidor, o nosso quadro corações. Esse é aquele tipo de peça que você pode replicar fazendo várias combinações de cores em temáticas diferentes, ao invés do arco-íris adicionar um ursinho ou um aviãozinho, enfim. Essa base aqui é replicável e multiplicável para vários outros temas. Eu espero muito que você tenha curtido o nosso curso gratuito. Isso aqui é apenas o começo de tudo que você pode viver, experimentar, produzir e vender através da comunidade Baby Crochê, que abre inscrições amanhã, no final da nossa aula 3. Espero você ao vivo às 19 horas. Estou animadíssima para ver o resultado do seu quadro Corações e tudo que você produziu. Lembre de deixar aqui nos comentários da nossa aula as suas dúvidas, o que você achou da aula, a sua experiência, me fale, porque vale muito para mim, é o meu combustível para continuar trazendo conteúdos para você. E, claro, preparar a melhor comunidade para te ensinar do zero a fazer e vender peças encantadoras e realmente lucrativas como essa. Um grande beijo, te espero amanhã ao vivo para a nossa aula de precificação, vendas, marketing, tudo para você transformar um hobby em uma verdadeira fonte de renda. Te vejo lá, grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.